Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre os Innovators Under 35 Brasil. Nós trouxemos para cá a lista histórica da MIT Technology Review americana, que já ajudou a descobrir o Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Amy Brookman, Linus Torvalds e muitos outros. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do site Líder em Analytics e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, eu vou ler a metade da lista aqui para você comentar. Metade para você, metade para o Aros, depois a gente debate essa história toda. Em arte, tivemos Yanni Cabral, Vitor Cunha e Rafael Sanches. Em ESG, a Ana Bezerra, Raquel Maranhão e o Carlos Lira. Em inteligência artificial, o Pedro Freire, Alexandre Messina e a Carla Mussali. O que você me diz desses três primeiros grupos de inovadores? Vamos lá, André. Vou começar aqui pela inteligência artificial. Eu achei o nível de maturidade dos Innovators Under 35 nessa categoria muito alto. Eles são pessoas que pegaram o que já tem no mercado. Isso é uma coisa muito importante da gente dizer, porque quem nos acompanha aqui tem ouvido falar muito sobre IA generativa, tudo que está acontecendo agora na ponta, que está em desenvolvimento, as Big Techs liderando esse processo, na verdade, exibindo aí o que construíram ao longo dos últimos muitos anos. Mas é interessante notar que os projetos que foram apresentados por esses inovadores na área de IA são projetos que usam o que tem disponível no mercado. São, por exemplo, pegar aqui o exemplo da ZapGPT. Você lá tem um empreendedor, o Alexandre Messina, que já estava trabalhando ali com algumas coisas relacionadas a e-commerce. Ele viu uma oportunidade nessa onda de pegar o que já existe, criar uma solução intermediária ali de adaptação e fazer com que ele consiga abrir para outras empresas a possibilidade de usar inteligência artificial. Da mesma maneira, a gente pega o projeto da Carla Mussali, que usa computação visional, usa telemedicina, usa alguns recursos que já existem, já estão disponíveis, só que ela combina de uma maneira fazendo com que essas tecnologias virem resoluções de problemas para outras pessoas. E aí, só para completar aqui o hall da IA, que foi a categoria que premiou 3 pessoas, tem o Pedro Freire, que ele criou uma plataforma para evitar fraudes em planos de saúde, também usando recursos que já existem, simples. É uma questão de adaptação. Eu acho que fica um recado, André, nessa categoria, que não precisamos esperar uma super máquina, super poderosa. Talvez as pessoas nem tenham acesso a isso. Mas com o que tem disponível, dá para fazer muita coisa interessante. O importante é que a gente pense, quem é inovador, de uma maneira diferente. A tecnologia está aí para isso. Quando a gente vai olhar na categoria arte, é muito interessante porque é algo que causa um estranhamento para a gente, O que a arte tem a ver com inovação, a não ser, obviamente, vem de cara a questão da criatividade. Os artistas são muito criativos, mas como é que a gente pode combinar tecnologia e arte? E aí tem alguns projetos que eu achei sensacionais, como, por exemplo, o Daiane, que usa bactérias, usa biotecnologia para produzir roupas. E aí você começa a entender como é possível fazer uma combinação da moda com arte, usando tecnologia. E no caso dela, ela usa um tipo de tecnologia que não causa desperdício. A gente pega o exemplo do Magroove, em que foi feita uma plataforma para ajudar músicos a empacotarem suas músicas e a distribuírem isso para o mundo inteiro. Eu acho que... E sem falar no Sanches, que é alguém que está ali o tempo inteiro observando
e aí fica uma reflexão interessante também, até que ponto a tecnologia ela ajuda ou prejudica? Quando eu devo usar uma ferramenta tecnológica ou não? Eu lembro de uma reflexão que a gente fez ali no bate-papo no Rio Innovation Week com os nossos Innovators Under 35, e eu provoquei o Sanches, e você acha que a IA vai te substituir? A gente está falando muito sobre imagem sintética, e ele foi muito consciente em entender que a tecnologia está aí, ela pode sim, de alguma forma, incomodar ou até mesmo substituir eventualmente parte do trabalho do artista, mas ao mesmo tempo ele identifica que tem potenciais e a gente tem que olhar as tecnologias como ferramentas de habilitação. A gente não pode ficar parado, mas muitas vezes não é necessário usar tecnologia para inovar. E aí é interessante, né? Às vezes a gente acha que tem que estar o tempo inteiro usando tecnologia. Não, às vezes não. Às vezes você vai criar alguma coisa que não necessariamente precisa de uma ferramenta sofisticada. E só para complementar, André, no terceiro polo que você chamou a atenção de ESG, o que fica para mim de recado aqui talvez seja, se não for a área com maior potencial, seja uma das com maiores potenciais de exploração para inovação. Por quê? Porque a gente está falando aqui de super desafios globais. Quando a gente está falando de meio ambiente, por exemplo, a gente tem problemas a serem solucionados que envolvem o mundo inteiro. E isso, do ponto de vista de inovação e empreendedorismo, é importante porque você consegue escalar a sua solução. Se muita gente precisa do que você está fazendo, isso é bom do ponto de vista de negócio. E é interessante a gente olhar para mais longo prazo. Quando a gente pensa em inovação, eu acho que ainda no mundo existe uma cultura um pouco, às vezes, viciada no modelo startup aplicativo. Estou resumindo aqui para explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Que é de inventar uma solução em 3 meses e em 6 meses a pessoa está milionária, rica, vendendo aquela startup, seja lá fazendo o que quer com esse projeto. Mas para alguns desafios mais complexos, como esses do meio ambiente, de descarbonização, de reduzir desigualdades sociais, para ficar aqui no S do ESG, são desafios muito, 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 muito complexos que vão levar muito, muito, muito tempo. Mas é importante que se comece a fazer, se comece a se inovar, porque a soma dessas inovações, em algum momento, vai dar resultado lá na frente. Então, eu acho que, para quem está olhando a ESG, é importante ter uma visão, óbvio, de curto prazo, de você trabalhar com o que tem e movimentar o mercado, mas também entender que a gente vai ter uma longa jornada e, ao longo dessa jornada aí de muitos anos, podem surgir inovações. A gente precisa de inovações em sequência dentro do campo do ESG. Carlos Aros, vou seguir com os nossos inovadores. Em negócios, tivemos a Carolina Kia, o Rendel Favarin e o Paul Malik. Em saúde, o Gabriel Marmentini, o César Filho e o Pedro Santoro. E em tecnologia, o Gabriel Polverelli, a Luana Vandessi e o Lucas Lima. O que me dizes, Carlos Aro? Eu vou começar pela saúde, André. Acho que tem alguns aspectos interessantes aqui. Primeiro, que é um setor sobre o qual a demanda por inovações é crescente. A gente tem acompanhado isso aqui no nosso tópico Health Innovation, por meio dos artigos, das reportagens que são publicadas, e a gente entende cada vez mais o nível de especificidade dessas demandas. E aqui a gente conseguiu entender alguns aspectos interessantes e visões, e eu disse isso lá no evento, em um dos painéis, e eu reforço aqui. A gente conseguiu trazer com esses inovadores visões muito interessantes, partindo da perspectiva brasileira, de questões brasileiras, o que nos coloca numa posição muito interessante, porque estamos acostumados o tempo inteiro a olhar para o que vem de fora e fazer adequações, entender como aquilo se aplica aqui à nossa realidade. E aí a gente trazer a perspectiva de questões, de desafios que são muito particulares aqui da nossa região, isso é muito positivo, isso nos coloca no mapa de forma diferente. É óbvio que isso acontece o tempo inteiro, mas a gente está tão acostumado a olhar sob a outra perspectiva, que quando esta perspectiva é observada, ela daqui para lá, ela precisa ser ressaltada. A Dr. Care traz essa visão de entender
o que é a realidade dos médicos, o que são os desafios dos médicos na relação com os pacientes e de oferecer uma perspectiva de qualidade de vida para esses profissionais, né, de olhar não para a ferramenta. E aqui é que está o ponto interessante. O Rafa coloca isso, né, a visão do aplicativo, a gente precisa entregar uma ferramenta, a gente precisa entregar algo. E aqui, o grande aspecto dessa plataforma, da Dr. Care, está no olhar sobre a pessoa, sobre o indivíduo, sobre o profissional, para entender como é que a gente altera alguns aspectos e entrega uma condição melhor para eles. A WeCancer é um outro caso bem interessante. Acho que a história da plataforma, todo mundo ficou muito impressionado ali com o relato quando o César estava apresentando no palco, porque parte de uma história pessoal, né? A mãe dele enfrentou um câncer de mama e atravessou essa jornada no sistema público de saúde, e ele entendeu o que havia de necessidade ali e conseguiu, a partir desse olhar dele, oferecer alternativas e oferecer um sistema para monitoração, para acompanhamento desses pacientes. Ou seja, alguém que está dentro do sistema, alguém que viveu aquilo, que entendeu como aquilo funciona, oferecendo respostas para aquela situação. E isso é muito, muito importante. É uma empresa que já tem algumas dezenas de milhares de pacientes atendidos, já conta com apoio de grandes instituições, ou seja, é uma empresa madura, é uma empresa que está no mercado e que está entregando respostas e está entregando valor para o mercado, e isso é muito importante. Do outro lado, tem o Gabriel Marmentini, que é da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, e aí de novo aqui o câncer, uma doença que mata muito, uma doença que castiga muito o paciente e que tem aqui uma outra visão, uma visão de conjuntura, né, de conexão das partes para construir o todo, promovendo, eles colocam como agentes de transformação social, enfim, o objetivo ali é fazer com que os benefícios alcancem todas as pessoas. A história dele também aqui é muito interessante porque ele parte de uma visão pessoal. Eu acho que nesse pilar aqui do de saúde, André, a gente conseguiu buscar boas respostas partindo de boas histórias para promover a geração de valor. Isso é riquíssimo. E aí, André, pulando para a categoria negócios, os 3 nomes ali também apresentam para a gente um nível de maturidade enquanto empreendedores, enquanto gestores ali, cada um deles das empresas em que atuam. O Paul Malik é um caso bem interessante, porque é um empreendedor que, além da Flapper, que é a empresa que ele trouxe no crachá aqui no Innovators Under 35, ele tem outras empresas, é um cara que tem uma visão muito bacana do ecossistema empreendedor e uma visão de gestão também bastante curiosa e ousada. E foi essa visão que ele apresentou lá no Rio Innovation Week, no nosso palco, no painel em que os vencedores da categoria negócios estavam. É uma empresa que olha a mobilidade sob a perspectiva do desenvolvimento do setor aéreo, né, da visão da aviação executiva. Uma visão de que é preciso deixar as aeronaves paradas por menos tempo, e ao fazer isso você consegue promover os voos compartilhados e fazer com que o barateamento desse ticket ocorra. É a primeira plataforma do gênero que vem fazendo seu processo de expansão e que, curiosamente, atravessou um período de expansão quando todo mundo estava assustadíssimo com a pandemia. Eles estavam iniciando a operação ali quando a pandemia fechou o mundo inteiro, e ele teve que virar o negócio para poder manter as coisas funcionando. Então passou por desafios interessantes. O Rendel é um caso também bastante conhecido. A Conquer é uma escola de negócios que não foca no negócio em si, mas na formação de habilidades para as lideranças. O foco está na liderança. E ele traz muito isso no speech dele. O painel foi muito focado nessa mensagem, nessa visão dele.
e é uma ideia muito interessante porque ele conseguiu promover a formação de lideranças em escala, né? Ele faz isso quase que de maneira artesanal, vamos colocar dessa forma, a partir da visão dele e daqueles que estão ali no entorno dele, mas ele conseguiu escalar e tem milhões de alunos já passando pelas cadeiras ali da Conquer, ganhando relevância, justamente porque ela consegue fazer a conexão, que é um dos grandes desafios da academia, é a conexão entre a academia com as demandas do mercado. E ele entendeu esse filão, ele entendeu esse nicho e conseguiu entregar. No caso da Carolina, ela entrega uma visão de cuidado com a Bud para dentro das empresas, ou seja, a Bud é um software de gestão, uma plataforma, mas a plataforma é só o meio do caminho. O olhar dele está na performance, está na entrega de qualidade e na experiência para os colaboradores. E ela traz uma visão também interessante sobre o que é o indivíduo. Aliás, o painel foi bem interessante, a dobradinha que ela e o Handel fizeram, trazendo algumas visões bem interessantes sobre o papel da liderança para garantir a qualidade de vida dos colaboradores. Então a Bud parte também dessa premissa, o cuidado com a saúde mental, o cuidado com a experiência dos usuários. O caso da Bud, o caso da Conquer, e a Flapper também acaba entrando nisso, é justamente o da visão de que a gestão está no centro do negócio, na atenção com a construção de um negócio sustentável. Os três enfatizaram muito isso e também oferecem essa visão dentro da realidade brasileira, ou seja, os três cresceram aqui num mercado que é completamente adverso para o empreendedor e conseguiram fazer isso. Então os três têm esse mérito e é muito bacana observar essa construção. E para fechar com tecnologia, a gente tem algumas visões interessantes também. A Lynx Studios trabalha sob a ótica da blockchain, ou seja, está muito atrelada a um objeto hoje de quase de fetiche do mundo da tecnologia, que é a blockchain, para oferecer soluções, para simplificar processos, para fazer com que as empresas entrem de fato na tão desejada Web3, e eles conseguem fazer isso se conectando a um ecossistema bastante forte. É uma empresa que não nasce desconectada desse mercado, ela tem um time que opera aqui no Brasil, mas que, de novo, também dentro dessa ótica das empresas que entendem que não precisa estar fisicamente num lugar, eles contam com colaboradores no mundo todo, e acho que esse é um ponto de alerta aqui. Eles estão buscando talentos lá fora, o que significa que a gente precisa buscar talentos aqui dentro, formar esses talentos aqui dentro para que eles consigam ser buscados aqui dentro, e eles hoje trabalham com grandes players, por exemplo, a Elo é cliente deles, promovendo a ideia de uma empresa que opera de forma descentralizada por meio da blockchain. A gente tem a Blind Dog, e essa aqui é uma empresa que chamou muita atenção, porque olha para o segmento pet, mas não da maneira como a gente está acostumado, ela está olhando para uma questão de saúde dentro do mercado pet, que é o cuidado com os cães cegos. E os números que eles apresentam são interessantíssimos. Achei muito curioso. De início, quando eu olhei a primeira vez a Blind Dog, eu fiquei pensando, poxa, qual que é o nicho aqui? Aí você começa a pesquisar, você começa a entender e você percebe o gigantismo desse mercado. E eles acertaram em cheio. Hoje, eles estão expandindo o B2B dentro de algo que é um mercado que cresce a passos largos, mas que eles encontraram ali um filão para oferecer saúde para aquele que é o investimento que todo mundo faz sem pestanejar para o animal de estimação, para o pet, e eles trazem essa visão muito interessante com uma tecnologia que eles desenvolveram. Eu acho que isso é o mais interessante. Eles estão olhando para uma solução que eles criaram e que eles desenvolveram. O Lucas, do projeto João de Barro, é um caso interessante. É também um empreendedor, um inovador que está conectado ao que de mais pulsante acontece aqui no Brasil do ponto de vista de inovação. É um cara que está em todas as rodas, conhece todo mundo, e que tem uma empresa que carrega um propósito muito simples, que é levar a tecnologia para dentro das favelas para fazer com que se possa construir casas de baixo custo a partir da impressão 3D.
E o projeto é fascinante, eles conseguem, em algumas horas, em questão de 2, 3 dias, entregar casas com até 60 metros quadrados. Ele está no foco de várias empresas, e não só de várias empresas, mas da academia, para conectar soluções a essa tecnologia que ele entrega. E ele aqui me ganhou no argumento quando ele diz que não é só a tecnologia, mas é entender as pessoas que essa tecnologia vai impactar. Então, ele consegue fazer isso. A arte da escutatória está muito ativa aqui dentro do projeto do João de Barro e da Enfio, que é a empresa que ele fundou, e tudo isso se conecta a essa visão de um impacto muito objetivo. Então, acho que quase todos eles, André, de alguma maneira, reforçam isso que eu defendo. São inovadores que estão trazendo questões muito próprias de todos nós aqui no Brasil e colocando em perspectiva. E aí nós vamos começar a impactar o resto do mundo com essas soluções numa troca muito bacana. Em geral, nós somos impactados pelo que o mundo lá fora produz. Esses caras aqui estão entregando daqui para o mundo, e isso é muito bacana. Rafa, pegando essa última frase do daqui para o mundo que o Aros trouxe, como você compara as duas listas, as duas principais? A MIT Technology Review faz as listas do Innovators Under 35 em algumas regiões do mundo, mas a grande referência, evidentemente, é a lista formada pelos empreendedores que são reconhecidos pela Technology Review americana. E as demais trazem questões locais que são muito importantes. Comparando essas duas listas, a lista americana e a lista brasileira, dá para criar algum padrão em relação aos inovadores que nós descobrimos aqui e os inovadores que eles apontam por lá? André, tem diferenças e semelhanças. Eu vou começar por uma diferença que é a mais visível, mais gritante, que é a de acesso a recursos. Quando a gente olha para a lista nos Estados Unidos, obviamente a gente percebe que são pessoas que estão trabalhando juntamente a grandes laboratórios, a grandes empresas. Essas pessoas, esses inovadores lá fora, têm mais acesso a recursos. Basicamente é isso, infraestrutura, não estou falando só dinheiro, né, no sentido do que eles conseguem gastar ali para produzir as suas pesquisas, mas de computador a peças para serem usadas na criação do que eles estão pensando. Então, existe essa diferença brutal. Quando a gente vem para o Brasil, não tem tanto acesso, mas, como eu disse, a vantagem aqui no Brasil é o nosso famoso jeitinho brasileiro, a nossa criatividade. As pessoas se viram com o que tem e acabam conseguindo, sim, fazer um outro tipo de inovação. Eu fico imaginando, né, se esses nossos talentos aqui, essas nossas mentes brilhantes, se tivessem mais acesso aqui mesmo, juntamente a universidades ou com recursos de grandes empresas que investissem em inovação, essas pessoas voariam ainda mais alto do que já voaram. Então, isso é uma coisa que me chama a atenção de diferença. No que a gente olha de semelhança, existe uma relação muito forte em alguns projetos com o empreendedorismo. A gente precisa um pouco tirar aquela mística de que inovação são professores e professoras pardais que ficam isolados num canto e, de repente, tem aquele momento de eureka e, pum, criaram uma coisa fantástica. Não, inovação não é isso. Inovação é preciso que exista a compreensão, e a gente observa isso muito fortemente aqui nos vencedores do Brasil, de entender que a inovação ela precisa ter um valor que alguém do outro lado enxerga. Eu não estou falando valor monetário. É porque alguém vai parar para usar a sua inovação. Que segmentos da sociedade, que mercados, se a gente puder usar uma expressão aqui coletiva, vão enxergar a sua solução como resolvedora de problema. É isso que eu quero dizer com valor. E isso a gente tem aqui, e aí eu vejo um polo de semelhança com os inovadores lá de fora. São pessoas que têm um grau de entendimento de que por trás de uma ideia, elas precisam fazer com que essa ideia circule, se desenvolva. E para que isso aconteça, obviamente tem que ter mercado, tem que ter pessoas que queiram aquilo. E aí isso me traz uma outra lição importante também, e outra semelhança que eu vi com os Estados Unidos, da lista lá de fora,
são pessoas que sabem vender muito bem as suas ideias. A gente sabe que nesse mundo competitivo, inovador, em que todo mundo está, ou muita gente está tentando apresentar a sua solução para o mercado, para tentar convencer, para tentar atrair a atenção de alguém e, eventualmente, conseguir recursos para fomentar aquela inovação, saber vender bem essa ideia ali num discurso, na clareza, às vezes traduzir uma tecnologia mais complicada, mas fazer com que alguém do outro lado entenda o que essa inovação representa em termos de impacto para a sociedade, para negócios. Isso é extremamente importante. E eu fiquei muito feliz porque a gente conversou com essas pessoas e são pessoas que têm essa consciência aqui no Brasil. Olha, eu vou vender aqui bem o meu peixe. Isso não é demérito, muito pelo contrário. A gente fala, está sendo marqueteiro, mas tem que ser marqueteiro. Tem que saber encantar, tem que saber chamar a atenção, criar visibilidade nesse mundo de competição de atenção, para que sim sejam atraentes em termos de negócio, em termos de parcerias também, só para complementar, e o último ponto que eu destaco é, se lá fora existem mais condições de, vou chamar aqui de um grande ecossistema, você tem muitas empresas, você tem universidades, e às vezes a parceria universidade-empresa é muito boa lá fora e faz com que se fomente inovações. Aqui no Brasil, alguns empreendedores desses, alguns inovadores, se mostraram muito abertos a parcerias com outros inovadores. Eu acho que é importante que quem estiver pensando em criar algo aqui no Brasil tenha essa consciência. Não é, como eu disse, portanto, um trabalho isolado, a pessoa ali tendo uma super invenção individual, e mesmo quando ela consegue transformar isso em algo que comece a dar certo, a ganhar tração, é importante que essas pessoas busquem parcerias. Parcerias, e aí serve de tudo, tá? Pode ser dentro de um ecossistema, uma associação que trabalhe com startups daquele segmento, ou até de outros inovadores. É possível que você encontre ali a sua alma gêmea inovadora, olhando para o lado, dando uma pesquisada, talvez até um dos nossos Innovators Under 35 seja aquela pessoa que você precisa para juntar o seu negócio com outro negócio, fazer uma fusão ali inovadora e dar o próximo passo. Aros, a gente buscou correlações na lista sobre diversos aspectos. Tentou encontrar por idade, por gênero, por região geográfica, densidade populacional, número de universidades em cada região, enfim. A gente foi tentar entender o que gera esses inovadores. E a correlação mais forte é a do PIB per capita da região onde esses inovadores estão. Isso não significa que um inovador que mora numa região que tenha um PIB per capita menor, ele é evidentemente incapaz de gerar soluções, mas significa que regiões com PIB per capita maiores, aquelas regiões que, de fato, têm mais dinheiro, produzem mais inovadores. Apesar de ser uma conclusão que parece natural, chama atenção porque nos leva a pensar numa nova relação. Se as inovações é que geram o aumento desse PIB per capita ou se o PIB per capita mesmo ele gera a inovação. E também como a gente pode resolver essa questão para que a gente tenha um Brasil mais justo, um Brasil com mais oportunidades. É natural que a gente pense em como estimular a inovação de uma forma mais igualitária em todo o país. Qual a sua visão sobre isso e o que dá para esperar das próximas listas? Ano que vem tem mais Innovators Under 35 e eu quero te ouvir sobre isso também. É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? A gente esbarrou em alguns momentos nas conversas com os inovadores, a gente esbarrou no tópico financiamento, né, nas condições em que se dá o processo para eles, para cada um deles. E é
não é incomum que se perceba que mesmo aqueles que estão em lugares cujo acesso a financiamento é mais fácil, ainda há uma dificuldade intrínseca à realidade de empreender, de inovar, de fazer o novo, né? E todos eles lembram aquela história das empresas que querem o estagiário com experiência. Eles querem que um projeto que está saindo do forno ofereça respostas que ainda não existem, não são possíveis de serem alcançadas. Então, a própria dinâmica do ecossistema, de alguma maneira, dificulta isso. E há outras questões, para alguns temas em específico, por exemplo, a turma do ESG relatou o quão difícil é encontrar empresas que abraçam genuinamente a ideia do ESG no cotidiano para fazer negócios. E, na maior parte das vezes, são empresas que usam o ESG como um grande carimbo, porque ele fica bonito em um folder de marketing, mas ele não entrega definitivamente valor para o dia a dia da empresa. Ou seja, há questões que envolvem o financiamento, que envolvem o interesse e a agenda do mercado para um setor ou outro. Há setores que, independentemente da região em que o projeto nasce, eles têm demanda o tempo inteiro. E você vai expandir, você vai buscar esse retorno. Então, são inúmeros os fatores que se complicam em um país com dimensões continentais. Nas conversas com os inovadores, o que a gente percebe é que todos eles, de alguma maneira, enfrentam problemas similares para conseguir deslanchar. Para alguns, talvez, os problemas sejam mais profundos em comparação com outros, porque a origem do negócio se dá de uma forma mais adversa, ou ele aposta em um nicho que não é tão sexy de alguma maneira, mas cujo propósito é genuíno e por isso faz com que a busca seja pelo melhor resultado. Então você tem diversas razões. Eu acho que o grande ponto é que o Brasil avançou muito nesse processo. A gente hoje ainda é muito hostil com o empreendedor, com o inovador. A gente ainda acha que o professor Pardal é aquele que oferece a grande inovação e ignora a inovação que está acontecendo ali de forma genuína, muitas vezes tirando uma peça do caminho em vez de criar uma geringonça para colocar no lugar. Mas a gente avançou muito. A gente hoje permite que essa conexão entre a academia e o mercado aconteça, não na plenitude, mas acontece. A gente tem espaços como esse que a MIT Technology Review Brasil passa a oferecer com essa primeira edição do Innovators Under 35 para essa conexão, porque nós conectamos de fato as marcas, as grandes empresas a esses inovadores. A gente oferece essa visibilidade, a gente impulsiona e faz com que esse ecossistema seja uma engrenagem que gere eficiência e resultado. Então, a despeito das adversidades, é isso que a gente encontra. Para o ano que vem, acho que nós vamos encontrar um ambiente ainda mais diverso do que esse que nós encontramos nessa primeira edição, porque aqueles que ainda imaginavam haver algum tipo de barreira vão perceber que essas barreiras não existem, que a gente quer mesmo o mundo mais diverso que tem para conseguir encontrar esses inovadores, e a gente vai encontrar empresas com nível de maturidade ainda maior. A gente subiu o sarrafo com essa primeira lista e para a próxima lista o sarrafo está mais alto, o que indica que nós vamos ser mais criteriosos e que as empresas vão ter que oferecer respostas ainda mais incríveis, esses inovadores vão ter que oferecer para a gente argumentos ainda melhores do que esses primeiros ofereceram para nós. É isso, a gente ficou muito satisfeito com os resultados inovadores, muito competentes e inovações muito interessantes que a partir de agora passam a contar com o suporte da MIT Technology Review. A gente vai criar grupos de relacionamento entre eles. Eles foram validados e escolhidos também pela editoria da Technology Review americana. Vão estar no site dos vencedores globais. Enfim, tem muita coisa legal. E a partir de agora, o ano da MIT Technology Review no que diz respeito à inovação fica dividido em dois grandes momentos. No final do primeiro semestre, a gente entrega e reconhece as empresas mais inovadoras
do Brasil. E aqui no último quarter do segundo semestre, a gente reconhece as pessoas, os Innovators Under 35. O que mais você precisa saber? Agora é hora de virar a chave e eu pergunto pro meu amigo Rafael Coimbra no que você vai ficar de olho essa semana, Rafa. André, tô de olho na conclusão de uma grande compra, a maior compra já feita pela história da Microsoft, da Activision Blizzard, por 69 bilhões de dólares. Você pode estar se perguntando agora, ouvindo isso, mas isso não foi ano passado? Foi. Foi ano passado que a Microsoft anunciou essa compra, mas só agora é que ela, muito provavelmente, vai executar essa compra. Por quê? No momento em que a Microsoft anunciou, a Activision Blizzard é uma das maiores empresas de jogos eletrônicos do mundo. Isso, no mesmo momento, despertou a atenção de todo mundo que acompanha o mundo da tecnologia, mas também as autoridades que atuam ali para barrar concentração de poder, para fazer com que direitos dos consumidores sejam preservados. E aí, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, as autoridades criaram ali algumas barreiras. Disseram, olha, senta aí, vamos conversar, porque não é bem assim. Vocês já são muito grandes, a Microsoft no caso, a Activision Blizzard também, e vocês estão aí para formar mais uma gigantesca empresa agora com uma nova frente, né? Lembrando que a Microsoft já tem a sua parte de jogos ali com o Xbox, mas ficaria ainda maior. E aí teve ali uma grande polêmica nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a FTC entrou ali com recursos, perdeu, ainda está tentando recorrer, por isso que eu só acredito vendo, sempre pode ter uma surpresa no final, mas de certa forma a Microsoft passou por esse obstáculo nos Estados Unidos e aí ficou faltando lá no Reino Unido um acordo. A Microsoft acabou cedendo, esse é um lado importante a ser destacado, ela acabou cedendo um pouco esse poder, fez ali algumas concessões e aí finalmente as autoridades lá no Reino Unido liberaram a Microsoft para fazer essa aquisição. O presidente da empresa comemorou nas redes sociais, dizendo que era a última coisa que faltava e vai sair finalmente. Então ficam, para mim, André, duas lições. Primeiro, as autoridades, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, principalmente na União Europeia, estão cada vez mais exigentes com as Big Techs. Elas estão de olho, elas estão tentando ao máximo evitar que elas fiquem maiores do que já são. Então, Big Techs terão cada vez mais desafios pela frente. Por outro lado, a gente não pode deixar de reconhecer que foi uma vitória da Microsoft. E a Microsoft, mesmo fazendo essas concessões todas que eu acabei de citar, ela se tornará ainda mais gigante do que é. Então, eu não sei que tipo de sinal isso pode passar para uma Big Tech. Será que eu vou ter problema? Com certeza vai ter ali algum empecilho. Não vai ser tão simples quanto já foi muitos anos atrás. Por outro lado, a gente está vendo aí cada vez mais as grandes empresas ficando maiores do que já são e eu sempre fico com o pé atrás quando tem essa concentração muito forte de poder, se isso é bom para o consumidor. Acho que no caso dos jogos tem muito mercado, tem muita competição, mas se a coisa começa a caminhar ali para um duopólio, para um monopólio, a gente tem que ficar de olho para que, no fundo, é importante que as empresas se desenvolvam, que tenha fomento à inovação, mas a gente tem que pensar também do ponto de vista do consumidor para que ele não fique numa concentração de mercado e acabe pagando muito caro e, eventualmente, até matando a inovação das outras empresas concorrentes por conta disso. E você, Aros? Estou de olho na movimentação entre Israel e Hamas e esse conflito que já avançou aí há mais de uma semana, mas o conflito que acontece e a gente não vê, né? A guerra cibernética. Alguns relatórios de cibersegurança têm sido divulgados mostrando o crescimento dos ataques cibernéticos contra Israel, sobretudo, desde antes do ataque que aconteceu na madrugada do dia 7 de outubro, se não me engano. Então, já alguns dias antes, vários ataques com origem na Rússia e no Irã estavam acontecendo. E aí, a esses dois pontos de origem, vários se juntaram, são pelo menos 30 ou mais de 30 grupos identificados promovendo esses ataques.
o objetivo é comprometer algumas infraestruturas como rede elétrica, sistema de defesa, né, aquele que ficou bastante conhecido no noticiário, o Iron Dome, também os alertas de foguetes. Um jornal, o Jerusalem Post, confirmou que o site foi retirado do ar, ficou fora do ar por um período por causa de um ataque hacker. A base desses ataques é força bruta, né, DDoS, e a tentativa é justamente inviabilizar, anular alguns tipos de serviços. A Microsoft tinha divulgado há um tempo atrás um relatório mostrando que 50% dos ataques cibernéticos que acontecem tem como alvo países da OTAN. O Israel está no topo dessa lista já há algum tempo, junto com os Estados Unidos e com esses países da OTAN. Então, Israel e os Estados Unidos ocupam a lista e seguem alguns outros países da OTAN. E o mais interessante dessa história toda é que, na mesma medida em que houve um aumento dos ataques contra Israel, houve uma diminuição dos ataques contra a Ucrânia. Vale lembrar que a gente está falando muito de Israel e Hamas, mas o combate entre Rússia e Ucrânia continua. A guerra não cessou lá na Ucrânia. Mas os grupos que fazem os ataques cibernéticos se mobilizaram contra Israel. A preocupação hoje não é só com os ataques que acontecem contra as infraestruturas de Estado, mas, sobretudo, os ataques contra as empresas, que vão continuar acontecendo e vão aumentar à medida que tudo isso se esparrama, porque as empresas se tornam alvos à medida em que operam nesses países, à medida em que não desabilitam os serviços, e é uma forma de fazer a pressão também usando as empresas. Então, o alerta máximo do ponto de vista da segurança cibernética nesse momento, em função dessa crescente de ataques contra Israel. As empresas, por exemplo, a Microsoft tem 3.000 funcionários lá em Israel, a Apple também tem um número grande de funcionários, a Meta tem muitos funcionários por lá, as Big Techs todas em alerta em função desse cenário. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o porta-voz tratou desse assunto recentemente, dizendo que, olha, não houve nenhum comprometimento, os ataques todos de baixa intensidade, eles não comprometem nenhuma infraestrutura, por enquanto os sistemas de defesa dão conta de tudo o que está acontecendo. O alerta não é só para os dramas da guerra que acontece em terra, mas no ambiente digital também atenção redobrada e a tendência de que só piore nas próximas semanas esse conflito no ambiente digital. Meus amigos, está na hora de ir, mas antes disso quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Carlos Aros, até a semana que vem. Até a semana que vem, André. Um abraço para você, para o Rafa e novamente parabéns para aqueles que recebem essa chancela, os Innovators Under 35, a lista que inaugura a edição do Innovators Under 35 aqui no Brasil. Eles são, sem dúvida nenhuma, pioneiros e merecem estar nessa lista. Rafa Coimbra, até semana que vem. Até semana que vem, André. Um abraço para você, para o Aros e para todo mundo que está nos ouvindo. Se você ficou interessado nessa lista, dá um pulo lá no nosso site. Tem a explicação, tem os detalhes de cada uma dessas pessoas, de cada um desses projetos. E se você é inovador em Portugal, se você conhece uma inovadora em Portugal, fique ligado porque vai ter Innovators Under 35 Portugal. E aí, quando sair, abrir as inscrições, você pode se inscrever ou indicar alguém. Um abraço e até semana que vem. É isso, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve e até lá. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.